Uau, que maravilha, que culto, que noite maravilhosa, que noite. Já começou no entardecer, o pessoal aqui em cima preparando o louvor, ensaiando, passando as músicas. Depois lá embaixo um grupo já começando a interceder por esse momento. Glória a Deus, glória a Deus, mover de Deus. Amém? Amados, como é que você está? Você realmente está feliz? Você realmente está satisfeito com a sua vida, com a maneira como você está vivendo a sua vida com Cristo? Amém? Misericórdia. Ai, meu Deus, o que eu respondo? O que esse pastor quer falar hoje? É mesmo? Sei que estamos vivendo um tempo assim, como igreja, como vida com Deus, extraordinário. Estamos vivendo realmente um tempo diferente como igreja. Não sei se você tem percebido isso. Não sei se você tem prestado atenção em algumas coisas que vêm acontecendo. Não só na igreja, mas na vida de alguns irmãos. O pastor falou aqui do nosso retiro que tivemos para a liderança um tempo atrás, logo no início do ano. Aqui mesmo tivemos um culto voltado para a equipe que está sempre servindo, que está sempre cuidando de alguma coisa, de algum setor no decorrer do culto. E logo no início do ano nós tivemos também aqui esse culto. Gente, foi algo tremendo que aconteceu. Lá no nosso retiro foi maravilhoso. Os cultos aqui têm sido cultos diferenciados. Você tem prestado atenção nisso? Você tem experimentado? Gente, na célula, então, eu vou falar pela minha, né? Não vou nem falar da rede, vou falar lá da minha célula. Gente, improváveis. Tem uns doidos aí querendo gritar aí, ó. Né? Improváveis. Uau, o que Deus está fazendo ali naquele lugar, na vida daquelas pessoas. Quinta-feira, fomos surpreendidos com um testemunho de milagres, de cura do Senhor. De cura. Gente, tivemos recentemente aqui o nosso congresso. Tanta coisa tremenda, tanta coisa maravilhosa que foi derramada aqui nesse lugar, na vida das pessoas que estavam aqui participando daquele congresso, e depois no domingo à noite aqui, foi tremendo aquilo. Foi tremendo. O pastor Ednilson não estava na noite do domingo, ele estava num compromisso. Eu não sabia como terminar aquele culto, como falar assim: Espírito Santo, chega, deu a hora, temos que ir, já eram 11 horas da noite. Sabe, um mover, uma ação do Espírito Santo. Eu fico assim, olhando para isso. Ontem, conversando com a equipe pastoral, a gente falou: pastor, eu acho que a gente vai ter que fazer um culto de um domingo à noite, de louvor e testemunhos do que Deus está fazendo na vida dos irmãos aqui da igreja. E de outros fora da igreja que também estão sendo alcançados. É muita coisa. Tem sido surpreendente. Em poucos minutos que a gente estava ali, a gente começou falando, fulano, ciclano. Talvez você não tenha o conhecimento de tudo, talvez você não tenha ainda percebido tudo o que realmente está acontecendo, desse mover, desse agir de Deus no nosso meio. Talvez você ainda não tenha percebido, mas nós, na equipe pastoral, nós estamos ouvindo: Deus operou aqui, Deus agiu aqui, o mover de Deus acontecendo. Gente, é tremendo, tremendo, tremendo. E você? O que você tem para contar? O que Deus tem entregado a você? O que Deus tem colocado na sua vida? Quais as promessas que Deus tem feito na sua vida? Você tem promessas de Deus? Eu acho que você não anota
o que Deus fala. Por isso você deu esse amém tão fraquinho, você não lembrou das promessas que Deus já tem feito a você, de promessas que Deus já cumpriu na sua vida. Por isso esse amém foi tão pouquinho, você não anota, você esquece, você deixa aqui nesse negócio aqui, ó, isso te trai, você acaba esquecendo. E aí você, amém, amém, amém. Você tem promessa para Deus? Sim, Deus tem me dado promessa, amém, amém, amém. Você tem promessas de Deus na sua vida? Amém. Deus já cumpriu promessas nas suas vidas? Você tem promessas para ser cumpridas ainda? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Se você quer que sempre teve, se você quer o que você sempre teve, continue fazendo então o que você sempre faz. Guarde bem essa frase. Se você quer o que você sempre teve, continue fazendo o que você sempre faz. Mas se você quer algo novo, que nunca teve, você então tem que fazer algo que nunca fez. E a minha proposta para você, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Comece a viver uma vida de intimidade com Ele. E você vai ver o mover de Deus na sua vida. Você não vai contar o que aconteceu na vida de outros, mas o que está acontecendo na sua vida. O que Ele está fazendo na sua vida. Amém? Eu creio nas promessas de Deus. E eu sei que Ele tem muitas promessas para a minha vida e para a sua vida. Promessas que já foram cumpridas, promessas que ainda vão ser cumpridas. Eu creio nisso. Deus nunca falhou. Deus nunca falhou nas suas promessas. E olha, uma das promessas que mais mexeu comigo foi quando aconteceu aqui meu culto de consagração pastoral. Aquela noite você não tem noção do que foi aquilo na minha vida. Você que estava presente aqui, quase 100% da igreja naquela noite, eu quero dizer para você, naquela noite, uma enxurrada de promessas veio se cumprindo na minha vida. Promessas que eu, particularmente, olhava para elas e dizia, perdi, passou o tempo, acabou, elas não vão voltar. Mas o Senhor cumpriu cada uma delas na minha vida. Cada uma delas. Eu olhava para a minha vida e falava assim, eu sei que eu tinha um chamado, eu sei que Deus tinha me chamado, eu sabia que Deus tinha... Eu falava assim, Pai, Senhor, faz tantos anos, se passou tanto tempo. Gente, foi esse ano que aconteceu isso. E esse ano eu completei meio século. Fui ordenado pastor. Fui ordenado a pastor. Promessas que tinham sido feitas há muitos e muitos anos lá atrás. Eu achava que não ia chegar. Mas Deus é tremendo. Ele não muda, Ele não esquece. Ele prometeu, Ele cumpre. Amém? Abra sua Bíblia aí em Hebreus. Hebreus 10, verso 35. Olha só o que esse texto diz para nós. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve,
Aquele que vem, virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai querido, Deus eterno, aqui estamos, Pai. Uma noite fria, uma noite na qual muitos gostariam de estar fazendo até mesmo outra coisa, mas muitos, Pai, preferem estar aqui, na Tua casa. Por isso, Senhor, fala o nosso coração nesta noite. Pai, transmite, ó Pai, ao Teu povo a Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento. Abra, Senhor, abra, para que a Tua palavra caia no nosso coração. E que possamos sair daqui, Pai, transformado, como a Tua palavra diz, de glória em glória, sendo transformado, que é nesta noite, ó Pai, possamos sair daqui transformado, no nome de Jesus. Amém? E aí, sobre isso que eu quero falar com você. Perseverança. Perseverar. Perseverar. Perseverar nas promessas de Deus. Que você não perca a sua vitória, que você não desista antes da sua vitória. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Mas parece que no caminho, na direção em que nós vamos, as nossas promessas, parece que paramos. Parece que as promessas vão se distanciando de nós. Vai se afastando de nós. Parece que paramos. Parece que paramos. Recebemos promessas de Deus. Deus tem falado ao nosso coração. No nosso último encontro com Deus, principalmente, o quanto Deus entregou palavras às pessoas que estavam ali. Tanto aquelas que estavam fazendo, quanto aqueles que estavam trabalhando ali, servindo. Deus entregou palavras tremendas para nós ali. E Deus tem feito isso dominicalmente, semanalmente, diariamente nas nossas vidas. Mas parece que a gente não consegue chegar a elas. A gente não consegue chegar a elas. Hoje, eu quero te dizer que Deus quer te dar um empurrãozinho. Ele quer te dar um empurrãozinho em direção às promessas que Ele tem para a sua vida. Então, se esperte. Se esperte aí. Se ajeite na sua cadeira. Tá? Se ajeite aí. Esquece um pouco daquilo que você vai estar fazendo amanhã. Esquece um pouco do jogo que aconteceu agora à tarde, do seu time que perdeu ou que ganhou. E preste atenção naquilo que Deus tem para a sua vida. Preste atenção nisso. Porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. As promessas saem em direção, as pessoas saem em direção às promessas, mas parece que não alcançam elas. Não abre mão de confiar. Olha o que o texto diz. Olha só o que o texto diz ali. Não abre mão de confiar, de esperar nas promessas. Elas serão ricamente recompensadas. Ela será ricamente recompensada. O texto diz para nós perseverança. Perseverança. Olha que palavra maravilhosa, olha que palavra linda. Perseverar. Perseverar. Afirma que eu e você precisamos perseverar para alcançar aquilo que Deus tem já nos entregado. Vira para a pessoa que está do lado e diz para ela assim, você precisa perseverar. Vai lá. Diz para ela, você precisa perseverar. Eu preciso perseverar. Nós precisamos perseverar, meu irmão.
Porque se nós não perseverarmos, nós não vamos receber. Não vai se cumprir as promessas de Deus. Elas não vão se cumprir. Existem algumas promessas ruins na Bíblia. Existe alguma coisa ali na Bíblia que te diz assim, vou te entristecer, vou destruir seu casamento, você não vai ser uma pessoa feliz. Existe alguma coisa assim nesse sentido na palavra de Deus? Não. Existem somente promessas maravilhosas, promessas boas para nós. Precisamos ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Precisamos de olhar para isso. Você já imaginou que há tantas promessas que nós nunca tomamos posse dela? Pense nisso. Já imaginou que há tantas promessas que nós nunca tomamos posse dela? Eu vejo aqui neste lugar promessas não cumpridas. Promessas não cumpridas. Eu vejo aqui pessoas que não estão vivendo uma vida vitoriosa. Pessoas que desistiram. Promessas perdidas. Eu vejo vidas com promessas que nunca aconteceram. Já imaginou quantas promessas que nós perdemos só porque não aprendemos a perseverar? Imagine, pense nisso. Quantas promessas você já perdeu por não perseverar, por não aprender a perseverar? Por não insistir? Por não ir atrás? Por não se afundar na palavra de Deus e buscar elas? Quantas promessas perdidas? Nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, na nossa vida como igreja, na nossa vida. E Deus quer falar hoje com quem não está perseverando, com quem não está perseverando, estão parados, já pararam, ou estão prestes a parar com algo que Deus esperava que ele continuasse a crer e buscar. Nós estamos parando com algo que Deus esperava de nós, que continuássemos a crer e a buscar. Se você quer vencer, receber as suas promessas, você vai ter que fazer escolhas e tomar atitude. Em Romanos 8, 7, Paulo nos diz que somos mais do que vencedores. E você precisa crer nisso, meu irmão. Você precisa crer nisso. Tomar posse de uma palavra como essa. Você recebe isso? Você recebe essa palavra? Eu quero usar uma outra passagem bíblica para te ajudar a entender melhor isso. Tá? Josué 6, verso 1. Abra sua Bíblia aí. Josué 6, 1. Você já ouviu falar da terra prometida? Da terra que mana leite e mel? Vou te contar uma historinha, enquanto você vai preparando aí a sua palavra, vai abrindo ela. Porque se você não abre ela aqui, muito menos em casa, não é verdade? Ela fica lá guardada. E nós precisamos aprender a usar mais e mais a palavra de Deus. Essa é a hora de você poder conhecer um pouco mais do conteúdo dela. E a história que eu vou te contar é: Deus fez uma promessa a Abraão, que era para ele sair da sua terra, sair da onde ele estava, e ir a um lugar aonde ele ia mandar, aonde ele ia mostrar. Era chamada a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Deus prometeu a Abraão, Deus deu essa promessa a Abraão, Deus deu essa promessa ao seu filho Isaque, Deus deu essa promessa ao seu filho Jacó. Deus entregou essa promessa, dizendo que eles iam tomar posse de uma terra, e que a sua descendência seria uma grande nação naquele lugar. Uma grande nação naquele lugar. Mas o que aconteceu? Ao passar dos anos, eles foram se tornando escravo no Egito. Escravo no Egito.
uma promessa que Deus tinha dado a eles. Uma promessa. Vamos lá? Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que te entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Isso é um instrumento chamado chofar. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra. Não levantem a voz. Não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhe ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles. E o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias, repetiram aquilo. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Uau! Eu queria muito poder encorajar você essa noite. Mesmo que você não estejam vendo as coisas acontecerem, eu quero dizer para você: não pare. Não pare. Não desista. Mesmo que você não esteja vendo resultados, mesmo que você não tenha tomado posse, não pare. Deus é fiel e Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Poucos são os vitoriosos. Muitos desistem no meio do percurso. Muitos dão a largada, mas poucos estão chegando.
mas bem poucos estão chegando. Como eu disse, tem gente aqui que não se cumpriu a promessa ainda. Receberam a promessa, mas ela ainda não se cumpriu. Muitos dão a largada, mas pouco estão conseguindo chegar. Tem gente que não recebeu ainda a sua vitória. Tem gente que ama a Deus. Tem gente que Deus ama, é seu povo, e não está conseguindo vencer, não está conseguindo tomar posse das suas promessas. Não está conseguindo tomar posse das suas promessas. Fiz a pergunta aqui. Você tem promessas de Deus? Você diz amém. Eu tenho. E o que falta para ela se cumprir? Quais são as palavras? O que Deus tem entregado ao seu coração? O que Deus tem entregado ao seu coração? Nós vamos ver aqui nesse texto como Deus nos ensina a conquistar as nossas promessas. A promessa foi dada àquele povo. A promessa tinha sido entregue a Abraão. A terra é de vocês. A terra pertence a vocês. Abraão saiu, mas não chegou. Isaac foi, mas não chegou. Não permaneceu, não ficou. Acabaram no Egito. E quando eles vão para aquele lugar, 400 anos depois, eles chegam lá, e o que acontece? Aquela terra está sendo habitada por outras pessoas agora. Aquilo que era promessa para aquele povo de Deus, promessa para Abraão, hoje tem outras pessoas usufruindo ela. A promessa foi dada a eles, mas não era deles. A promessa foi dada a eles, mas eles ainda não tinham. Eles ainda não moravam lá. A promessa foi dada a eles, mas não havia se cumprido. Milhares de promessas foram dadas para nós. Milhares de promessas foram dadas a vocês. Mas vocês ainda não moram nelas. Vocês ainda não tomaram posse delas. Deus não entregou uma única promessa para você. Não. Eu tenho certeza que Deus já te deu milhares de promessas. Que Deus já deu milhares de palavras para você. De coisas que Ele quer fazer em você e através de você. E aí você começa a pensar, então, muitas das vezes que, eu acho que não foi de Deus. Eu acho que foi engano. Deveria ser para a pessoa que estava do meu lado e parou em mim. Porque não acontece. Ela não cumpre. Você não vai para a palavra. Não vai buscar confirmação de Deus. Não vai buscar realmente fazer com que ela se cumpra na sua vida. Efésios 1, verso 3, Paulo nos garante que fomos abençoados por Deus com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas só porque Deus deu tudo isso e muito mais, não significa que possuímos. Não significa que tomamos posse. Deus tinha prometido há centenas de anos a Abraão aquela terra. E eles foram acabar aonde? No Egito. No Egito. Eu quero tirar aqui para nós hoje, nesse texto de Josué, 3 razões que as pessoas param antes de receber as promessas de Deus. 3 razões que você para antes de receber as promessas de Deus. Deus prometeu a terra, mas no meio do caminho havia uma cidade. E não era uma cidade qualquer. Não era. Era uma cidade com uma muralha imensa, muito alta, muito grande. Muito grande. Você não está vendo que no
meio do caminho de você ser e ter o que Deus tem, existe uma muralha? No meio do caminho de você ser e ter o que Deus tem, existe uma muralha. Eu, quando estou lendo a palavra de Deus, eu já disse isso, eu gosto de entrar no texto e ficar ali junto com os personagens. Eu fico pensando o que passou na cabeça dos israelitas quando viram aquelas muralhas. Primeiro, eles têm uma promessa. Eles têm uma única coisa, uma promessa de uma terra, de um lugar onde eles vão viver. E é um lugar que é o lugar, mana leite e mel. Olha só por aí. Aí os caras estão lá no Egito. Parece Moisés. Deus envia Moisés. Tira eles de lá. Atravessa o mar. Passa pelo deserto. Fica 40 anos sendo tratado por Deus. Porque assim, promessa de Deus não é assim. Falou, cumpriu. Você precisa ir atrás. Você precisa fazer isso acontecer. E aí, o que acontece? Sai do deserto. Atravessa o Jordão. Uau! Chegamos! Esse é o lugar, a nossa terra, a nossa promessa. Sai ali do Jordão, nadaram, atravessaram, chegaram do outro lado, saem do outro lado e olham para frente, erguem a cabeça, o que eles vê? Alguém está na nossa promessa. Alguém está aqui. Tem gente nesse lugar. Não podia ser só uma vilinha? Um bairro? Tinha que ser uma cidade no meio do caminho? Logo de cara? E não era uma cidade qualquer, era a cidade. Eu fico nesse momento tentando imaginar o que se passava na mente deles. Qual foi o olhar que eles tiveram para aquele lugar? Nossa, olha o tamanho desses muros. Olha o tamanho dos meus problemas. Ai. No mínimo, deve ter se passado. Bom, passamos pelo deserto, atravessamos o Jordão. Vamos ter que escalar agora isso aí. Vamos ter que escalar esse paredão. Deus olha para eles e diz assim: não. Os seus problemas vão cair. Essa muralha vai cair. Essa muralha vai cair. Mas quando eu olho realmente para as nossas experiências, não são bem assim. Paramos em nossas limitações, paramos em paredões de problemas, de dificuldades. E se a gente olhar para trás, vamos ver planos, sonhos que paramos, que desistimos no meio do caminho, porque no meio tinha uma cidade, tinha uma muralha, um muro no meio do nosso caminho. Atrás do muro tem promessas, tem uma terra prometida. Atrás do muro tem vida que Deus tem para você. Nós não podemos ficar atrás desse muro. Nós não podemos ficar atrás do muro. E esse texto nos mostra claramente como a gente conseguir continuar. A primeira coisa que nos faz parar, a primeira coisa que nos bloqueia é a nossa perspectiva. Temos uma perspectiva bloqueada. Bloqueada. Eu fico imaginando aqueles homens atravessando o Jordão, saindo dali, né? Vamos entrar na nossa terra. Vamos pegar a nossa promessa. Aí, deu ruim. Deu ruim.
deu ruim. As nossas perspectivas são bloqueadas pelas muralhas. As nossas perspectivas ficam bloqueadas pelo tamanho do nosso problema. A nossa visão fica bloqueada pelo tamanho dos nossos problemas. Tem uma terra que emana leite e mel, mas eu não vejo. Eu não consigo chegar lá. Eu não consigo alcançar as minhas promessas, porque existe um muro. Eu não consigo nem ver mais as promessas, porque há um muro me distanciando. Há uma muralha. Tudo que eu vejo é um problemão. Um problemão. E isso me faz desistir. A primeira cidade, a primeira batalha deles, a primeira coisa, como eu disse, não podia ser só uma vilazinha, só um grupinho, mas tinha que ser tudo uma fortaleza. Começar realmente não é fácil. O começar não é fácil. A gente para muitas das vezes. A gente desiste. Começar não é fácil. Eu vejo, até mesmo pelos nossos cursos que temos aqui, muitas pessoas até se inscrevem nos cursos, mas para pelo meio do caminho. Para. Quando não para, não dá valor, não chega no horário, não valoriza. Não valoriza o conhecimento que Deus está trazendo a ele. Não é um conhecimento do professor, é o conhecimento que Deus está trazendo do alto, do reino, para nossas vidas. E nós paramos no meio do caminho. O texto diz que Jericó estava totalmente fechada. Por causa dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava. Não tinha como entrar naquele lugar. Qualquer um podia dizer que é impossível entrar naquela cidade. Era impossível entrar naquela cidade. Quanto aqui sabe o que é impossível? Não é para Deus? O impossível não é nada para Deus. Para Deus o impossível não significa nada. E o inimigo usa isso. O inimigo está trancando as portas. O inimigo está impedindo exatamente para te manter longe das promessas de Deus. É assim que ele faz. Ele levanta muros, muralhas, problemas, para que a gente se afasta das promessas que Deus tem para nós. O inimigo está morrendo de medo de nós. Satanás está colocando muros diante de nós, porque ele sabe que se nós começarmos a enxergar de maneira diferente, nós vamos ser vitoriosos. Vitoriosos. O versículo 2, olha só, gente. Olha só o versículo 2. Eu entreguei a cidade em suas mãos. Quando eu olhei exatamente para esse versículo, eu falei assim, não, é somente Deus. Somente Deus para fazer uma coisa dessa. Somente Deus para usar o verbo no passado. A cidade está trancada. A cidade está fechada. Os muros estão ali. Eu entreguei, mas não aconteceu nada. Deus te deu a promessa, mas não aconteceu nada. Nada. Você entende isso? Deus fala de uma batalha no passado em que você ainda nem lutou ainda. Deus fala de uma vitória, de uma batalha que você ainda não lutou. Você ainda não lutou. Deus está te dizendo, eu tenho dado para você. Eu tenho dado para você. Eu curei você. Eu levantei você, eu restaurei você, mesmo você não vendo o que você está de pé, que você está sendo restaurado. Deus te vê diferente. Deus te vê diferente. Deus tem curado você. Deus está restaurando a sua vida. Mas você não consegue ver dessa forma.
você não consegue ver. A nossa expectativa é só ver problemas, mas Deus não vê assim. O que você faz com o que você vê não tem nada a ver com o que Deus te falou. O que você faz com o que Deus te falou não tem nada a ver com o que... O que você faz com o que você vê não tem nada a ver com o que Deus tem te prometido. O que você está vendo não tem nada a ver. Nada a ver. O que você faz com coisas que Deus te falou que não se materializaram na sua vida ainda? O que você faz? O que você faz quando o pastor prega sobre a alegria e você volta para casa deprimido e triste? O que você faz quando o pastor está pregando sobre paz e você está vivendo em sua casa guerra sem fim? O que você faz quando o que Deus fala não tem nada a ver com o que você está vivendo? O que você faz quando Deus te entrega uma palavra e ela não condiz com aquilo que você está vivendo? É o que está nesse texto. Eu te dei a cidade, mas ela está ainda trancadinha. Você não consegue entrar. Você não consegue entrar. Você já sentiu Deus te falar de vitória e você está se sentindo derrotado? Eu já. Muitas. Muitas. Você já sentiu Deus te falando da sua cura e por dentro você está se sentindo péssimo e muito doente? Você já sentiu Deus mandando você dar algo e você diz que sou eu que estou precisando disso, como é que eu vou dar? Você já sentiu Deus mandando você dar o dízimo e pôr ele à prova, quando na verdade você está lutando para sobreviver? Já sentiu? O que você faz quando você vê não tem nada a ver com o que Deus te falou? O inimigo usa isso para bloquear a nossa perspectiva. A maneira como a gente enxerga. A razão de muitos estarem parados é que elas estão olhando apenas para os problemas. E Deus está ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. Salmo 121, 1 diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem. Amém. Sabe quem está acima das suas muralhas, dos seus problemas? Deus. Deus está acima dos seus problemas. As pessoas param porque elas não veem progresso. Pessoas param porque elas não veem o progresso. Deus manda eles rodear a cidade. E eles rodearam a cidade. De novo, de novo, de novo. E o que acontece? Nada. Nada acontece. Nada. Nenhuma rachadurazinha aconteceu. Nenhum tijolinho caiu. Deus fala para Josué dar 6 voltas e na 7ª tudo iria cair. Mas se você prestar atenção no texto, você vai ver que Josué não fala nada disso para o povo. Não fala nada disso para o povo. Isso foi uma conversa que Deus teve no particular com Josué, contando como que ele era para fazer. Josué diz ao povo: vai lá e dá uma volta.
vai lá e dá uma volta, que Deus vai entregar a cidade. Que Deus vai nos dar aquela cidade. Josué não conta nada. 600 mil soldados dão uma volta e volta para o acampamento. Você consegue imaginar isso? Eles esperavam uma luta, uma batalha. Era isso que eles esperavam. Eles esperavam isso. Ir para a guerra. Ir para a guerra. Mas eles vão lá, dão uma volta e voltam para casa. Eu fico de novo a imaginar essa situação. O cara, atravessaram ali. Josué dá uma ordem dizendo, Deus já nos entregou a cidade. Ele manda nós ir para lá e rodear a cidade. Eles vão lá, cercam aquela cidade, mas nada acontece. Josué diz, volta para o acampamento. Volta para o acampamento. E vão lá de novo, no dia seguinte. Cercam aquela cidade e voltam para o acampamento. Imagina aquele soldado. Sai, pronto para a batalha, vamos para a luta, é hoje. Chega lá, faz o que o líder dele manda. Depois ele diz, volta para casa. Eu fico imaginando aquele soldado voltando para casa. Chega em casa, a mulher, oi querido, oi amor, você já está em casa, já ganhamos, a batalha acabou. Como é que foi? Conta tudo. Não aconteceu nada. Nada aconteceu. Como assim? A muralha caiu? Vocês lutaram? Não, nada. Mas como assim nada? Nada? Nada é nada, amor. Sabe quando você tem que explicar para a mulher que nada é nada? Vou aproveitar, a Lidiane não está aí hoje. Mas você está assistindo, né, amor? Vai dar ruim depois. E ele fala assim, mas amanhã nós vamos voltar. Amanhã vai ser diferente. E aí eles vão. No dia seguinte, está ele voltando de novo para casa. E aí, amor, você chegou. E aí, como é que foi hoje? Vencemos? O que aconteceu? Conta tudo. Como foi o seu dia? Sabe aquelas perguntas de mulher que é todo dia a mesma pergunta? A pergunta é a mesma coisa. E você tem que falar alguma coisa e tem que ser diferente. Porque depois ela vai falar assim para você, agora sou eu que vou falar. E ela começa a falar tudo o que aconteceu. E, gente, é incrível. Todo dia é uma coisa diferente que ela conta. Eu chego em casa, não, foi tudo bem. Como é que foi seu dia? Foi tudo bem. Tudo bem. Mas para ela, todo dia tem uma coisa diferente. É incrível. É incrível. E esse soldado, então... Mas o que aconteceu? Não, Josué mandou a gente só dar uma volta. E o que ele fez? Eu acho que ele estava ali, observando, identificando um ponto estratégico ali para a gente poder penetrar naquela fortaleza. É isso. Mas amanhã vai dar tudo certo. Amanhã nós vamos. 3 dias, 4 dias. O homem já não tem mais o que dizer em casa. Já não tem mais o que responder para aquela mulher. Gente, eu fico imaginar aquela situação daquele coitado, daquele soldado. Eles não sabiam quantas voltas eram para dar. Eles não sabiam. Você consegue imaginar como eles estão se sentindo? Sai para a luta, pega todo o seu armamento, vai para a batalha e volta para casa. E volta para casa. Eu acho que na 5ª volta já queriam fazer uma rebelião contra Josué. Já queria se voltar contra ele. O nosso líder pirou. Não. Nosso líder é louco. O nosso líder é louco. Como Deus escolhe um frouxo como esse? Um homem que não tem coragem de lutar. Só fica lá rodeando, não tem visão. Não sabe guerrear. Ele é maluco. Ele é maluco. Ele é doido. O que acontece com você quando você não vê o progresso? O que acontece com você? Quando você ora
a resposta vem na hora. É papum. É como um Pix, fez aqui, caiu ali. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes vão dias orando, semana, meses e nada. Nada. Você ora um ano pelo marido, nada, parece que só piora. Ora pelos filhos, pela obediência, pela forma de tratar, parece que a coisa só complica. Você ora pelo seu negócio, seus problemas, nada. Nada. O que acontece com você quando não vê progresso? É o que muitas das vezes acontece. Saímos da caminhada, deixamos a luta, abandonamos a fé e ainda culpamos a igreja. Essa igreja não tem visão. Essa igreja, esse pastor então é maluquinho. Esse pastor é louco. Ele não tem visão. Nada acontece. Porque a gente não vê mudança. Porque a gente não vê mudança. Certa vez eu questionei Deus, falei, Deus, eu não vejo acontecer. Eu estou aqui orando, buscando, intercedendo, parece que eu não vejo acontecer. E naquele dia ele me respondeu na mesma hora, na lata, assim, falou assim, você não tem que ver, você tem que crer. Você tem que crer. Temos que aprender a perseverar. Temos que aprender a perseverar. Foi o que o primeiro texto em Hebreus nos disse. Perseverar. A não parar antes da 7ª volta. Temos que escolher ir até o fim com Deus. Isso é fé. Essa é a vida que Deus te chamou. Uma vida de fé. De crer no que Ele está fazendo. Tem uma muralha diante de você. Tem uma muralha diante de você. E ela não vai cair na mesma hora. Não. Ela não vai cair na mesma hora que você começar a orar e buscar, não. Mas Deus vai esperar você dar todas as voltas necessárias. Fazer tudo que for preciso para que Ele derrube essas muralhas. Para que a sua promessa venha até você. Eu vejo muitas das vezes que a nossa igreja já se acostumou e não está vendo nenhum progresso. Nenhum progresso. Porque se você estivesse vendo o progresso, você sempre estaria aqui com mais um. E nunca sozinho. E nunca sozinho. Mas Deus está dizendo, dê mais uma volta. Dê mais uma volta. Creia em mim. Creia em mim. Dê mais uma volta. Talvez Deus não mostre o resultado para que você aprenda a não ficar focado nos resultados, mas que aprenda a ter mais obediência. Obediência. Pois era isso que Deus queria com aquele exército. Que aquele exército fosse um exército obediente. Ele não queria dar apenas Jericó, mas toda a terra de Canaã. Era toda a terra que ele queria dar. Não era apenas aquela vitória, aquela promessa que eles iriam vencer a batalha. Mas Deus queria entregar tudo. Deus não quer te dar só uma coisa, meu irmão. Deus não quer te entregar só uma coisa, não. Ele quer te ensinar a obedecer para você ser tudo que Ele tem para você. Hebreus 10, 35 e 36 diz para nós não abrir mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Não abre mão de confiar,
de confiar em Deus. Vocês precisam perseverar, de modo que quando estiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. O que Ele prometeu. E olha que Deus já tem prometido muitas coisas para a nossa igreja. Deus tem prometido muita coisa para nós aqui como igreja. Nós precisamos confiar em Deus. Confiar. Você precisa perseverar. Se você quer ver a sua célula como ela sempre foi, continue fazendo o que você sempre fez. Mas se você quer ver ela crescer, multiplicar, ser um lugar de restauração, um lugar onde acontecem os milagres de Deus, então comece a fazer o que você nunca fez. Comece a fazer o que você nunca fez. Busque Deus em primeiro lugar. Tome uma decisão de não andar pelo que você vê. De não andar pelo aquilo que você vê. Não vou andar por sintomas, não vou andar por diagnóstico, não vou andar por planilhas, não vou andar pelo aquilo que eu ouço. Eu não vou andar por quantos lugares estão vazios na minha célula. Eu não vou andar por quantas cadeiras estão vazias aqui dentro da igreja. Eu não vou andar pelo que vejo. Vou andar pela fé em meu Deus, pelo aquilo que Ele falou para mim, pelo aquilo que Ele tem falado para a nossa igreja. Pelo aquilo que Ele tem mostrado à nossa igreja. Nós seremos uma igreja que seremos relevantes, já somos relevantes neste lugar. Seremos uma igreja aonde o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho genuíno, verdadeiro. Fé não é o que se fala, mas é o que se pratica. E é isso que precisamos viver. Uma fé verdadeira. Uma fé que confia num Deus que pode todas as coisas. Terceiro, andar com Deus é um processo. É um processo. Você aceita Jesus, ergue a sua mão, batiza e acha que tudo vai acontecer. Tudo vai mudar. A sua vida vai ser transformada, a sua casa vai ser... Mas não é bem assim. É um processo. É um processo. Deus disse que as muralhas vão cair, mas é um processo. 6 volta em silêncio. E na 7ª, o grito, um brado, e ela cai. E ela cai. Olhando para a história dessa batalha, parece que era algo tão simples, algo tão fácil. Não é verdade? Parece que é algo simples de acontecer. Mas se coloque no lugar daquele exército. Não sabia de nada. Não sabia de nada. Sabe o que era o mais difícil dessa batalha? Não era partir para cima do outro soldado. Não era partir para cima. O mais difícil disso tudo era o voltar para casa. Todos os dias. Isso era dolorido. Era ir lá, rodear e voltar para casa. Ir lá e voltar para casa. O dolorido é o tempo passar e nada acontecer. Você olha e diz, cadê, Deus, aquelas promessas? Cadê aquela palavra que você me entregou? Aonde está? Nada está acontecendo. Isso era dolorido para aquele exército. Nada acontece. Salmos 40, verso 1. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Confie no Senhor. Tem gente dizendo que vou parar com esse projeto, vou parar com essa empresa, vou me divorciar, esse casamento não dá mais, eu não quero mais, eu não aguento mais esperar, não aguento mais esperar. Mas o que você tem feito? O que você tem feito? Muitos não alcançam as promessas de Deus porque não perseveram,
não perseveram. O problema é que sempre se pensa que o que Deus pode fazer por nós é mais importante. É o mais importante. Nós pensamos que o que Deus pode fazer por nós é o mais importante. Mas talvez o que Ele quer fazer em nós precisa vir primeiro. O que Ele quer fazer em nós precisa vir primeiro. Ainda tem algo que Deus precisa fazer em você? Para que você possa tomar posse das promessas dEle? O que Deus precisa fazer ainda no meio desta igreja? Para que ela possa tomar posse das promessas que Ele colocou aqui em nós. Talvez o resultado ainda não veio, porque você precisa dar mais uma volta. Mais uma volta. Quanto mais eu obedeço e me rendo a Deus, mais rápido as coisas acontecem. Quero pedir para o pessoal do louvor já vir para cá. Assim você já vai se animando, achando que está acabando, não é mesmo? Quanto mais eu resisto, mais demorado fica. Quantas voltas você vai ter que dar? Está nas tuas mãos as promessas. Está nas tuas mãos. Mas quantas voltas você ainda precisa dar para você realmente poder viver essas promessas? Dificilmente alguém vai prosperar se não souber olhar com outra perspectiva. Dificilmente alguém vai prosperar se não souber olhar com outra perspectiva. Dificilmente. Se você não mudar a sua perspectiva de olhar, de agir, dificilmente as suas promessas que Deus já lhe entregou serão cumpridas. Dificilmente alguém vai vencer se não continuar andando com Deus, mesmo sem progresso. Mesmo sem progresso. Você vai continuar andando com Deus? Dificilmente alguém vai ser um vencedor se não souber esperar o tempo de Deus. Será que você vai orar se a sua resposta não chegar depois de 6 dias? Reflita, vai pensando. Você vai continuar a servir a Deus quando ninguém te valorizou por isso? Você vai aparecer quando você se sentir que a sua presença não faz a menor diferença? Porque ninguém te ligou, ninguém foi atrás. Você ainda vai aparecer aqui. Você vai dar seu dízimo e oferta mesmo quando não ver a provisão de Deus sobre você? Mesmo quando você está com os olhos de uma forma que não consegue enxergar a provisão de Deus sobre você? Você ainda vai? Você ainda vai? Deus está te fazendo uma pergunta hoje. Você ainda continuará marchando até a última volta? Ou vai parar na penúltima? Eles não sabiam.
quantas voltas eles tinham que dar. Eles não sabiam. Quero que você feche os teus olhos. Pense. Talvez esteja faltando só mais uma volta para você. Talvez esteja faltando só mais uma volta. Mas você anda tão de cabisbaixo, tão desanimado. Não tem mais expectativa nenhuma das palavras que Deus te entregou, das promessas que Deus tem feito a você e a sua igreja, mais delas estarem se cumprindo. Não pare antes da última volta. Não pare. Não desista. Não desista. Não desista. Você precisa mudar a sua forma de ver, sua forma de andar com Deus. Mesmo que você não veja as mudanças, mesmo que você não veja algo acontecendo, mesmo que você não olhe para os seus problemas e você não consiga ver um sinal sequer, O que você vai fazer quando o que Deus fala não tem nada a ver com o que você está vivendo hoje? O que você vai fazer? Continuar confiando nele? Continuará buscando a presença dele? Talvez hoje você não tenha mais força, você está se sentindo tão fraco em relação a tudo aquilo que Deus tem prometido a você, que você fica buscando de congresso em congresso, de encontros em encontros com Deus, tentando, se batendo, se debatendo, mas as promessas que Deus já tem feito, e as promessas que Deus já entregou, você vai deixar o inimigo continuar vencendo? Você não vai tomar posse delas? Até quando? Até quando você vai deixar o inimigo tirar as promessas que Deus já lhe entregou? Até quando? Hoje eu convido você a tomar um posicionamento de continuar, independente de, mas sabendo quem Ele é e o que Ele é para você. O seu Senhor, o seu Deus, o que está acima da sua muralha, dos seus problemas. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Orando ao Senhor. Eu quero que você faça isso nessa hora. Coloque diante do Senhor. Aonde é que você está parando? Aonde você está parando? Não pare. Não pare. Se tem alguma barreira te impedindo, clame. Clame. Fala: Senhor, eu quero dar mais uma volta. Eu quero dar mais uma volta. Mais uma. Eu quero dar quantas voltas for preciso. Mas eu quero alcançar todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero todas elas. Todas elas.
Ah, Senhor, aqui estamos. Aqui estamos, Pai, um povo separado. Um povo, ó Pai, no qual o Senhor tem chamado. Um povo o qual o Senhor tem buscado ter um relacionamento com Ele. Um povo, ó Pai, o qual o Senhor tem desejado, ó Pai, dia após dia estar juntos. O Senhor está com as mãos estendidas todos os dias, entregando as suas promessas a nós. E o Senhor está disposto a derrubar todas as barreiras, todas as muralhas, todos os muros que têm se levantado. Todas as vezes que o inimigo tenta bloquear a nossa visão para não enxergar, o Senhor tem colocado diante de nós. Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Senhor, que possamos realmente lutar, ó Pai, não com as armas humanas, mas com as armas celestiais, que é a nossa oração, a palavra do Senhor. Que possamos debruçar dia após dia sobre elas, e nelas, ó Deus, buscar do Senhor as suas promessas, e nelas, Senhor, receber do Senhor as suas promessas, Pai. Desperta-nos, ó Pai, como igreja. O Senhor tem entregado, Senhor, tantas palavras, tantas promessas, ó Pai, a esta igreja. Mas quando olhamos com os olhos humanos, Pai, parece que elas não se cumprem. Parece que isso não acontece. Parece que é algo distante. Parece que não é para nós, Senhor. Abre, Pai, o entendimento do teu povo. Abre o entendimento dos teus filhos, Senhor. Abre, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a perseverar. Ensina-nos, ó Pai, a perseverar, Senhor. Que possamos viver, Senhor, como o texto de Hebreus diz, perseverando, dia após dia, dia após dia. É isso que desejamos, é isso que queremos. Põe, Senhor, no coração do teu povo, Pai. Ensina-nos, ó Pai. Dá-nos o desejo, Senhor, de perseverar e buscar no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.